Vamos seguir com as notícias internacionais, mas vamos falar de um outro cenário aterrador, que é a guerra no Oriente Médio. Um ataque do Hezbollah deixou pelo menos 2 mortos em Israel. Enquanto isso, o exército israelense disse que ocupou mais um território no sul do Líbano. Américo Martins, a incursão terrestre de Israel continua e sem prazo para terminar. Vamos ver se vai chegar em Beirute e aí a guerra vai escalar muitos degraus do que a gente tem visto até agora. Pois é, Uribe, muito boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que nos acompanha. E todas as indicações são de que essa guerra pode se estender bastante. O próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento em inglês dirigido à população do Líbano, ameaçando transformar o Líbano no que aconteceu com Gaza. E a gente lembra, a infraestrutura de Gaza foi praticamente toda destruída, poucos prédios ficaram intactos aos bombardeios, aos ataques, inclusive aos combates entre os militantes do Hamas e as forças de defesa de Israel. E mais de 41 mil pessoas já morreram dentro do território palestino. Inclusive, hoje tivemos mais combates e mais pedidos dos israelenses para que a população palestina deixasse algumas áreas na faixa de Gaza, um lugar para onde eles não têm mais para onde correr. E Uribe, acabou agora há pouquinho uma ligação muito importante entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente americano Joe Biden. Também participou dessa ligação a Kamala Harris, a vice-presidente do Joe Biden e candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. A Casa Branca disse que essa ligação demorou cerca de 1 hora. A expectativa é que os dois conversassem muito, inclusive com a participação da Kamala Harris, obviamente, conversassem muito sobre que tipo de retaliação Israel deveria ou não adotar contra aqueles ataques da semana passada do Irã. Então, os líderes de Israel, dos Estados Unidos, conversaram sobre como Israel deveria ou não deveria atacar interesses do Irã em resposta àqueles ataques da semana passada. Ataques muito fortes, quase 200 mísseis balísticos que foram disparados pela República Islâmica do Irã contra território israelense. Existem várias possibilidades de como Israel poderia atacar o Irã. Poderia atacar, por exemplo, poços de petróleo. Isso não agrada aos americanos porque poderia, obviamente, levar a uma alta do preço do petróleo inevitavelmente, porque interromperia um pouco da produção iraniana, que tem muitas sanções contra eles, mas, obviamente, afetaria o preço de qualquer forma. Israel poderia bombardear, por exemplo, aquelas instalações onde o Irã tenta produzir uma bomba nuclear. Isso escalaria muito a guerra. Então, muito provavelmente, o Joe Biden pediu um pouco de contenção aos israelenses. A Casa Branca confirmou a ligação, disse que durou cerca de 1 hora e disse que em breve, nas próximas horas, vai soltar um comunicado sobre o que os dois líderes conversaram. Obviamente não teremos os detalhes todos sendo explicitados ali pela Casa Branca, mas o que a gente tem de informação é os Estados Unidos pedindo um pouco de cautela, mas apoiando essa retaliação, até porque os ataques do Irã foram bastante pesados. Felizmente, não deixaram mortos e nem grande destruição dentro do território israelense, o que é um dos argumentos para o Joe Biden pedir para o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, usar um pouco mais de contenção na resposta contra o Irã. Agora, o que nós temos aqui é um quadro de muita violência em muitos pontos do Oriente Médio e, a julgar pelas declarações do Benjamin Netanyahu, é bem possível que a situação se amplie aí nas próximas semanas. Ataques a poços de petróleo, nem Estados Unidos, nem China, nem Brasil, ninguém quer, porque vai pesar no bolso do consumidor na gasolina. Américo Martins, muito obrigado pelas atualizações. O Américo falou sobre Joe Biden. Joe Biden, que conversou com Benjamin Netanyahu, também vai falar à nação americana daqui a pouco sobre a chegada do furacão Milton.